Olá, seja bem-vindo ao canal Voltrex Elétrica. Hoje vamos aprender como fazer um circuito para ligar uma lâmpada usando um interruptor simples. Também vamos ver, afinal de contas, por que ao juntar o condutor neutro e a fase temos um curto-circuito, mas se pararmos para pensar, ao ligar a nossa lâmpada estamos justamente juntando o condutor neutro e a fase, mas, no entanto, não temos um curto-circuito. Se está interessado de saber como isto funciona, aproveite, inscreva-se e também fique até o final deste vídeo. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, preciso começar por fazer você entender o que é um circuito elétrico. Um circuito elétrico é composto de três componentes, basicamente a fonte, os condutores e o consumidor. Isto chamaremos de um circuito elétrico, ou seja, este conjunto todo aqui é um circuito elétrico. Geralmente nós costumamos ver o circuito elétrico quando estudamos lá na escola, mais ou menos deste jeito aqui, onde temos a nossa fonte aqui neste ponto e depois temos os condutores e aqui no meio podemos ter a nossa carga, que pode ser em forma de uma resistência, assim, para quem estudou aí 10ª classe, por aí, a traçar aqui o nosso circuito, subindo aqui um pouco assim, e para diferenciar, só para não criar uma confusão na nossa cabeça, aqui um dos símbolos deve ser o mais curto e o outro tem que ser um pouco mais grande. Então é basicamente assim que nós aprendemos um circuito elétrico na escola. O que estamos vendo aqui é basicamente a mesma coisa que temos deste lado aqui. Temos aqui a fonte, que é a partir de onde a energia vai sair para percorrer o circuito e vai voltar novamente para a fonte, se nós formos a perceber. Portanto, um circuito elétrico é composto de três componentes: a fonte, os condutores e a carga. Esta resistência neste ponto representa a nossa carga. E o que é que poderia ser no lugar desta resistência a nossa carga? Poderia ser uma lâmpada, poderia ser um motor, poderia ser uma chaleira elétrica, poderia ser um fogão elétrico, qualquer coisa que consome energia ao ser colocado aqui, inserido neste circuito, chamaremos de carga. Portanto, a ideia de um circuito elétrico é isto que eu acabei de demonstrar aqui. E se nós formos a ver, é exatamente o que temos aqui. Temos o condutor fase, deste lado temos o condutor neutro que ligam a lâmpada. Se nós fizermos uma simulação aqui, esta lâmpada deve ligar, como vocês perceberam. Ou seja, temos um circuito elétrico. E quando é que nós não temos um circuito elétrico? Ao tirar a nossa carga neste ponto, se nós formos a tirar a nossa carga, nós não teremos um circuito elétrico. Nós não teremos um circuito elétrico. E se nós formos a fazer isto, prolongar este ponto até aqui, isto não vai ser mais um circuito elétrico. E é aqui onde temos que entender por que quando juntamos o condutor neutro e o condutor fase, temos um curto-circuito, mas quando colocamos uma lâmpada ou uma outra carga no mesmo lugar, nós não temos um curto-circuito. Um curto-circuito é o aumento instantâneo da corrente elétrica que flui por estes condutores. Esse aumento vai provocar um fenômeno de aquecimento nos condutores e, por consequência, vai ultrapassar a capacidade do condutor de suportar esta corrente que quer passar. E então, o condutor começa a se descascar, começa a derreter e podendo até haver um incêndio. Por que é um curto-circuito? É um curto-circuito porque a corrente usou o caminho mais simples para poder voltar à fonte, o que não deveria ser. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque nós, na verdade, não tínhamos um circuito elétrico do jeito como eu demonstrei. Só tínhamos o que? A fonte e os condutores. E os condutores não têm uma resistência suficiente
para controlar o fluxo dos elétrons passando pelo condutor, o que vai elevar a sua corrente e fazendo com que o condutor comece a se deteriorar, comece a se descascar e a arder. Então, esta é a diferença. Ao colocarmos a nossa carga, nós temos um circuito elétrico. Quando a corrente sai da fonte, entra neste ponto, a corrente irá encontrar uma resistência. Eu fiz aqui um exemplo usando uma lâmpada de 100 watts, uma lâmpada de 100 watts ligada no circuito de 220. Aqui em Moçambique usamos muito mais este tipo de alimentação 220, monofásico, fase e neutro. Esta lâmpada teria uma resistência de 484 ohms, ou seja, para a nossa corrente poder passar daqui desta lâmpada, encontraria uma dificuldade de 484 ohms, sendo que se tirarmos esta lâmpada e ligar só o condutor, a nossa corrente praticamente vai passar aqui como que viajando numa velocidade de luz, e isso vai exatamente fazer com que o nosso condutor tenha que ser percorrido por uma corrente muito alta de uma forma instantânea e ela não vai suportar e começa a estourar. Portanto, esta é a grande diferença. Eu vou fazer uma outra coisa aqui para que você possa entender. Se eu colocar uma lâmpada ali naquele ponto onde eu coloquei e eu fizer isto aqui, fazer uma derivação e eu voltar aqui neste ponto para continuar o meu circuito, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando a corrente for a sair daqui da fonte, irá chegar neste ponto onde temos um nó e ela vai se dividir. Ou, melhor, ela não vai se dividir. Por quê? Porque o caminho mais fácil para a corrente é o caminho que ela vai preferir escolher. Ao invés de entrar por este caminho, é possível até que uma pequena corrente talvez chegue aqui. É possível. Mas a verdade é que a corrente, ao chegar aqui, vai calcular a dificuldade de passar por este caminho e a dificuldade de passar por este caminho. E a corrente sempre passa pelo caminho mais fácil. Então a corrente vai fazer isto, vai contornar e vai voltar para a fonte. E de novo teremos um curto-circuito neste ponto, porque a corrente sempre procura o caminho mais simples. Para nós podermos ligar a nossa lâmpada, precisamos entender basicamente isto, que o nosso circuito elétrico precisa de três componentes. Precisa de um consumidor, que é a carga, é a lâmpada, pode ser qualquer dispositivo, precisa dos condutores e precisa da nossa fonte. Se tirarmos a carga, nós vamos ter um curto-circuito. E por que temos um curto-circuito? Porque teremos o aumento da corrente muito alta circulando por este condutor, e este condutor não vai suportar porque não tem uma grande resistência, assim como nós teríamos se colocássemos a nossa carga. Espero que isso tenha ficado claro. Então vamos ver aqui a representação do que eu acabei de explicar aqui. Se nós formos a simular o nosso circuito, aqui, neste momento, nós fizemos uma ligação direta usando a entrada da alimentação fase e o neutro para ligar a nossa lâmpada. Mas para aquilo que realmente nós precisamos, nós não só precisamos de ligar a nossa lâmpada, precisamos de controlar a nossa lâmpada, e para fazermos isso, precisamos interromper este condutor fase aqui. E a forma de fazer isto é aqui como eu representei, usando este contato aqui. Ao fazermos isto, nós teremos a nossa lâmpada a ligar. Por que a lâmpada não ligou? Porque se vocês forem a prestar atenção, esta lâmpada aqui é a mesma em todos os circuitos que eu coloquei aqui. Então, eu vou precisar renomear estas lâmpadas para que possam funcionar como eu quero. Então, vou pôr aqui e vamos simular novamente. Então, se eu fizer isto, a lâmpada deve acender, mas por alguma razão a lâmpada não está acendendo. Por quê? Pode ser o problema de contatos aqui em cima. Então vamos tentar novamente ver o que é que está a acontecer. Aqui eu vou ver esses contatos aqui, vamos simular novamente. Olha só, então era por conta aqui da alimentação, a alimentação não estava a chegar, mas também poderia se dar o caso de ser o problema de nomenclatura
Isto é importante para quem usa esse simulador. Você tem que dar nomes diferentes aqui para que isto possa funcionar. Então, se vocês forem a ver, a forma como nós usamos o nosso interruptor lá em casa é exatamente deste jeito, onde temos uma forma de ligar e desligar uma lâmpada. Outra coisa que nós precisamos aprender aqui é que nós nunca devemos fazer isto que está a acontecer deste lado aqui, que é puxar a fase direto para a nossa carga, ou seja, para a nossa lâmpada e simplesmente deixarmos assim, porque se fizermos assim não teremos como desligar a nossa lâmpada, ou seja, não temos o controle da corrente que passa deste lugar. E também se fizermos isto aqui, puxar a fase direto para o receptáculo ali da lâmpada, corremos o risco das pessoas serem eletrocutadas. Por quê? Porque a corrente vai estar a chegar ali no receptáculo e qualquer ação desprevenida pode a pessoa levar o choque elétrico. Então, nós colocamos um interruptor primeiro para podermos ter o controle da nossa lâmpada para ligar e desligar, mas também para proteger as pessoas, porque quando a lâmpada estiver desligada, sabemos que não chega corrente aqui nesta lâmpada, e quando estiver ligada, sabemos que chega corrente. Portanto, isto é importante, nunca se puxa a fase direto para o receptáculo ali da nossa lâmpada. O neutro é que deve ser sim puxado direto para a nossa lâmpada. Enfim, eu espero que você tenha entendido o básico sobre como é que funciona um circuito básico para ligar uma lâmpada dentro da sua residência e como você deve evitar juntar fase neutro de uma forma direta. Lembre-se sempre, fase neutro só podem ser juntados através de uma carga. Precisa-se de uma carga. Ah, mas eu só uso o sistema fase e fase, bifásico. Mesma coisa, nós vamos ter um diferencial de potencial entre os dois condutores, seja ele fase-fase, seja o neutro-fase, tanto faz. Essa diferença do potencial faz exatamente com que tenhamos a corrente elétrica. Agora vamos simular um curto-circuito de verdade para que você possa perceber o que vai acontecer. Porque aqui eu não tenho como simular um curto-circuito, isto é apenas um esquema que eu fiz para você entender, lembrar a 10ª classe lá, como é que nós fazíamos os circuitos. Agora vamos simular um curto-circuito. Eu coloquei aqui a alimentação entrando a fase e aqui o neutro. Eu vou fazer simplesmente isto. E vejam o que, é que vai acontecer aqui com o programa. Ele vai dar um erro logo ao ligar. Percebam? Houve um curto-circuito. Ou seja, o curto-circuito é quando a corrente procura o caminho mais fácil para poder retornar à fonte. Só que esse não é o circuito. E é por isso que é um curto-circuito. Por quê? Porque não compreende os três componentes, que é sair da fonte, passar pelo condutor, passar pela carga e voltar à fonte. Se gostou desta aula, deixe o seu like e também partilhe este vídeo com os seus amigos. Aproveite também para se inscrever aqui no canal. Estamos começando, precisamos crescer este canal para trazer mais vídeos sobre como é que funciona a eletricidade de uma forma prática. Obrigado se ficou até o fim e até o próximo vídeo.